Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos aqui destacando as novidades do esporte. Palmeiras sai na frente, ganha do Santos e está um empate de decidir o título paulista. Depois de 18 anos sem vencer o Corinthians, São Paulo ganha de 1-0 e joga pelo empate quarta-feira no Itaquerão. Rio Preto vence de virada o Esporte Clube São Bernardo e tem vaga garantida na Copa Paulista. Pedro Batista convoca a Assembleia Geral para ratificar eleição que reelegeu o italiano à presidência do América Futebol Clube e assim tenta afastar Zé Branco novamente. Mirassol vence Ituano na Copa do Interior e joga a final contra a equipe da Ponte Preta. Tudo isso você vai conferir a partir de agora aqui no nosso Esporte Cidade. Nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já já. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a uma quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento e um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesque essa ideia. Trevisan Eventos, o espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Sentido Gopiaçu, Cedral, número 900. Próximo ao recinto, disposições em Gopiaçu. Telefones 3215-8181. e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, começando o nosso Esporte Cidade, falando do Rio Preto Esporte Clube, Oscar Oliveira. O Rio Preto, então, bateu de virada a equipe do Esporte Clube São Bernardo e, portanto, ficou em 9º lugar e conseguiu, então, a sua classificação para a Copa Paulista. Portanto, uma vaga na Copa Paulista, né? 9 equipes aqui já estão garantidas na Copa Paulista e, portanto, tivemos aí a definição com o Rio Preto fora por 2 pontos. O Rio Preto não chega à sua classificação no G8. Boa tarde. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos amigos, o pessoal que está sempre ligado aqui com a gente, seu Esporte Cidade. Olha, restou realmente a Copa Paulista, quer dizer, eu creio que todo mundo ficou resignado, principalmente por quê? Porque o Rio Preto tinha um foco. Eu acho que talvez esse tenha sido o grande problema, foco em querer subir o time para a Série A2. Não pensaram primeiro em classificar, não houve esse foco em classificação. Não pleitearam, não foram subir a escada, né? Eu acho que foram com muita sede ao pote. O time precisava de alguns acertos. Quem viu esse time jogar os amistosos como eu vi, né? A gente tinha uma expectativa, todo mundo criou essa expectativa, só que a minha não era a expectativa do Rio Preto subir. A minha expectativa sempre foi de conseguir a classificação. Primeiro um passo, depois o outro. Eu acho que houve um pouquinho de precipitação. Em relação ao treinador, ele percebeu muito tarde, né,
que realmente não ia dar e caiu fora. Tinha um esquema extremamente defensivo, e depois que o Catanossi veio, é que o time se armou um pouquinho aí no seu ataque, porque você não só defende, você precisa atacar, você precisa marcar gols para poder vencer uma partida. Talvez esse tenha sido o maior problema que o Rio Preto teve e que dificultou a classificação. Mas a gente já sabia, né, que isso daí ia gerar um descontentamento aí dos torcedores, tal, mas eu acho que o Rio Preto está no caminho certo, vai aprendendo com os erros para depois chegar ao seu objetivo, que realmente é chegar à Série A2. Bom, na era Catanossi, o Catanossi teve aí a estreia contra o Capivariano, a equipe mostrou um bom futebol, mas acabou não vencendo, perdendo de 2-1. Como também perdeu para o Mantiqueira, que o Mantiqueira estava rebaixado e acabou perdendo para o Mantiqueira, lá em Mantiqueira, por 2-0. Um jogo aí que o Rio Preto acabou não mostrando bom futebol. Então, quer dizer, o Catanossi também não levou muita sorte, né? Porque contra o Capivariano merecia até o melhor resultado. E também contra o time do Mantiqueira, o Rio Preto não soube vencer, porque o Mantiqueira praticamente estava rebaixado e mostrou um bom futebol contra a equipe do Rio Preto. Não entendemos porque isso veio acontecer com a equipe do Mantiqueira, que até então vibrava com os gols que acabavam marcando contra o time do Rio Preto. Olha, o jogo contra o Mantiqueira, eu creio que dentro do elenco, dentro dos torcedores, né, que acompanham o Rio Preto, era 3 pontos fácil, né? Ia chegar lá, jogar contra o Lanterninha. Mas, claro, você pode considerar que foi ali que o Rio Preto perdeu a tua chance de classificar, né? Mas teve jogos, a gente vai pegar os jogos atrás que o Rio Preto fez, jogos contra o São Carlos, né? Que a gente viu que perdeu um jogo que praticamente esse jogo estava ganho, perdeu contra o Matonense, que caiu, quer dizer, perdeu não, né? A gente fala empatou, mas jogo que poderia ter vencido. Aí nós vamos culpar a arbitragem, é claro que o Rio Preto sofreu com muitos erros de arbitragem, foi o caso do Noroeste, lá em Bauru. Agora, a gente também tem que valorizar o seguinte, valorizar que é um grupo que lutou muito, a gente não pode menosprezar, lutou. Talvez o esquema tático tenha estrangulado as chances de conseguir essa classificação. O esquema tático anterior. O Catanossi chegou e tentou acertar o time da melhor forma possível, mas você não pode considerar que ele ia chegar aqui e ser o salvador da pátria. Salvou sim, o Rio Preto corria risco de rebaixamento, a gente tem que valorizar isso aí também, né? Um campeonato difícil, de muito equilíbrio técnico entre os clubes. Eu acho que o Rio Preto não merecia ficar fora, se você considerar os classificados. O Rio Preto não merecia ficar fora, mas pecou nos jogos em casa, teve chances de jogos que estavam vencendo fora, acabou sofrendo um empate. Mas futebol é isso aí, futebol é concentração. A gente tinha uma coisa assim, a gente valorizava muito o setor defensivo, inclusive o Fonseca, ele valorizava muito o sistema defensivo, meio campo, mas sabe, não se preocupou muito com o ataque. Quando o Catanossi chegou, botou o time para frente. Você vê que esse jogador, o Maico, vou citar o nome, que é um jogador que ficou no banco, principalmente nas 6 primeiras partidas, e depois foi mostrar seu futebol num jogo lá em São Carlos, né? Rio Claro. Foi Rio Claro, né? Contra o Rio Branco de Americana, que foi jogado Santa Bárbara do Oeste. Foi jogado em Santa Bárbara do Oeste. Que lá foi um time reserva que perdeu, né? Perdeu o foco, porque perdeu aquele jogo lá que praticamente o time não vinha perdido para ninguém. Então, quer dizer, tudo isso contribuiu bastante para que o Rio Preto tivesse essa queda de rendimento e normalmente abateu o time psicologicamente. Legal, bom, daqui a pouco estaremos falando mais do Rio Preto Esporte Clube. Mas nós estamos aqui com o Marcos Bittencourt, que está organizando aí um amistoso em prol da Santa Casa, que é um futebol amistoso solidário em prol da Santa Casa de Olímpia, e portanto ele está aqui conosco, né, o Marcos Bittencourt, que vai falar desse amistoso solidário, e portanto aí vamos ter aí bons jogadores no próximo dia 22 de abril, lá no estádio Teresa Breda. É isso, Marcos? Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um evento social do Termas dos Laranjais, em parceria com a Atlas Chevrolet, e no dia 22 de abril, lá no estádio Teresa Breda, em Olímpia, nós vamos ter aí uma equipe forte aí de celebridades aí do futebol, ídolos do futebol nacional e internacional brasileiro, né, participando desse jogo, desse amistoso, e, claro, né,
motivando a diversão e a arrecadação para a Santa Casa de Olímpia, que é o único hospital da cidade. Com certeza, né? Então, quer dizer, o pessoal vai ter que estar participando porque vai ver os grandes ídolos do passado, né? Estou vendo aqui um que defendeu a seleção brasileira, um jogador careca aqui, né? A gente tem o Careca, o Birubiru, o Alexandre Cambalhota, ou seja, tem uma série de Bozó. Então, assim, é uma grande oportunidade da gente rever nossos ídolos, né? Se divertir, né? Que é num domingo às 10 horas da manhã. E também está colaborando com uma ação social, que é sempre o Termas dos Laranjais com os seus parceiros, né? Está sempre engajado em poder ajudar a Santa Casa de Olímpia. Nós estamos vendo aqui, né, o Alexandre Cambalhota, o Amaral, o Batata, o Birubiru, Careca, o Dagoberto, o Boiadeiro. O Boiadeiro está aqui em Monte Aprazível, em Monte Aprazível. Ezequiel, o Nilson, o Pavão, o Valdeir, o João Paulo, o Grande Zenão, o Goiano, o Bozó, o César, o Alexandre. Eu indagava você aqui do homem da casa, né, que é o Juninho, né? Juninho que participou com a Ponte Preta, foi para o Corinthians. Sim, sim. E, portanto, também é de Olímpia, né? Nós tentamos, né, mas aí a questão da disponibilidade desses jogadores, que tem uma agenda forte também, esse tipo de trabalho eles fazem com bastante frequência, e então ele não vai ser possível ainda. Pode até ser que a gente consiga reverter isso aí até o dia do jogo, mas esses que estão aparecendo estão confirmados. Bom, estamos vendo aí, né? Só fera, Edinho, só fera, hein? Futebol. Nossa, meu Deus do céu. O Ezequiel, rapaz, olha, fazia tempo que eu não via falar do Ezequiel. E vai ser um evento bacana. Os portões vão ser abertos às 7h30 da manhã, então nós vamos ter também uns jogos preliminares com as crianças, com a escola, quer dizer, a participação de toda a população e comunidade, e convidamos a todos para às 10 horas assistir esse jogo. Que vai ser tem uma expectativa de público lá? Foram colocados à venda 5.000 ingressos. Tá? Os ingressos já estão à venda em alguns pontos específicos da cidade de Olímpia, inclusive o Termas dos Laranjais, o Parque Aquático Hot Beach, o posto de combustível Sergal, o Hotel Celebration e a própria Santa Casa também, né? Olímpia, por se tratar de uma cidade turística hoje, ele perdeu aí a referência com o futebol ali ou não, Marcos Bittencourt? Não, são coisas distintas, né? Quer dizer, a cidade, ela se confirmou como uma estância turística, né? Isso. Com o Termas do Laranjais aí, o seu grande atrativo, além do Hot Beach, Parque Aquático. Mas tem também a festa do folclore, e o Olímpia já teve, né, os seus picos aí de trazer bastante emoção para a cidade, mas a população está bem confiante aí, né, ele quase deu uma tropeçada, mas seguiu firme, né. Eu falei do Juninho aqui, mas esqueci de outro jogador, o Viola também jogou na equipe do Viola também, há um tempo atrás, é verdade, também, mas ele também não vai poder estar, mas ele jogou sim, com certeza. Beleza, né? Então quer dizer, no estádio Tereza Breda, dia 22 de abril, às 16 horas. 10 horas, né? 10 horas. Estou vendo aqui 16, mas estou ficando meio cego aqui, né? 10 horas. 10 horas. Os portões abrem às 7h30 para os jogos preliminares. No intervalo do jogo, que oficialmente começa às 10 horas, a gente vai ter DJ, vai ter leilão com as camisetas dos jogadores autografadas e outras surpresas lá que vão ter no dia. Ô Marcos, esse aqui vai ser um mesclado ou vai ser então os ídolos do futebol jogando contra os amigos da Santa amigos Casa? Solidários da Santa Casa, que são empresários, que são pessoas né, da cidade que estão ajudando, né, nessa empreitada aí de ajudar a Santa Casa. E em Olímpia, tem bons empresários no futebol, não? Que jogam? Tem bons empresários, agora se são bons no futebol, eu não sei. Mas estão com uma boa intenção de ajudar, né? Então, vamos ver de quanto eles vão ganhar, né? O importante, né, Marcos, é ter essa confraternização e principalmente o dinheiro indo em prol de uma coisa que é muito frutífera para a cidade, né? Para a cidade, então, a Santa Casa é o único hospital da cidade, né? Então, ela atende não só a população, mas como o número de turistas, que é muito grande, né? Em função da cidade representar aí uma importante colocação no ranking de turismo. Agora, a gente estava falando do Rio Preto aqui, o Olímpia estava no mesmo caminho com a equipe do Rio Preto, tanto é que jogou há pouco tempo aqui. E o Olímpia acabou escapando ontem, né? Vencendo por 2-0. Nosso foco, né? Mas Atibaia saiu fora do rebaixamento. Saiu fora. Já é motivo para comemorar. Já é motivo para comemorar, com certeza. Já foi o sufoco. Com certeza. A gente nota aí, né, o Marcos, que a dificuldade é muito grande numa Série A3, onde a verba da Federação Paulista é muito pouco, né? E acaba as equipes, então, tendo que ter aí, né, a busca de empresários para que possam estar colaborando com as equipes. Né? Até essa própria ação social que a gente envolve todo mundo, né, na cidade, que uma grande parte de empresários, pessoas que estão nos ajudando, empresas importantes como a Dismed, por exemplo, eu acho que é um bom caminho. Os próprios jogadores vão participar também os jogadores do Olímpia vão estar junto com a gente lá, ajudando também nessa ação social.
Bom, nós estamos aí, né? Tivemos aí a amizade com o Janinho. Janinho não é mais o prefeito de Olímpia, mas... É um parceiro também, inclusive, dessa ação. Né? Porque Inclusive, hoje ele está no governo do Estado, né? No governo do Estado, na cidade de São Paulo, na Perfeitamente. secretaria. Mas ele, inclusive, ele é um parceiro desse evento. Assim como o Fernando Cunha, que é o nosso prefeito atual, também está participando, né? A prefeitura está nos apoiando nesse evento. E, enfim, está todo mundo unido em prol dessa ação. Tá certo. Vamos ver se o nosso amigo aqui, o Léo, aqui do Expressinho, que é de Olímpia, possa também estar participando lá. Seria excelente. Está aberto o convite a todos. Né, dando aí uma colaboração à Santa Casa de Rio Preto. Ele que veio de Olímpia, hoje está aqui em Rio Preto. Está bem sucedido aí, né? Estamos do lado, né? O Léo, né? Sim, conheço. Beleza. Está pertinho, né? Então dá para todo mundo participar. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e vamos estar divulgando aqui, tá bom? Reforço o convite a todos que puder estar, além de estar se divertindo, revendo seus ídolos e podendo ajudar uma ação social. Legal, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Legal, nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já já. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a uma quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesca essa ideia. Trevisan Eventos, o espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Sentido Gopiaçu, Cedral, número 900, próximo ao recinto de exposições em Gopiaçu. Telefones 3215-8181. E 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, voltando novamente aqui na Série A3 do Campeonato Paulista, nós tivemos aí a Portuguesa Santista com o grande Sérgio Guedes pegando o primeiro lugar, Capivariano o segundo, Atibaia foi o terceiro, Desportivo Brasil o quarto, Barretos o quinto, Noroeste o sexto, Velo Clube o sétimo, São Carlos o oitavo. Portanto, então, vamos ter aí duas equipes que vão subir para a Série A3, A2, melhor dizendo, em 2019. E que caíram aqui foi o Mojimirim, o Matonense, Mantiqueira, o Barbarense, o Marília e a equipe do Rio Branco, que vão estar aí também na 4ª divisão do futebol paulista em 2019. Você percebeu aí que os times que caíram, o Rio Preto perdeu para eles? Não, perdeu para o Mantiqueira, perdeu para o Mantiqueira, fala o outro aí. Barbarense, bom, o Barbarense ele ganhou em casa, que foi o jogo que ele ganhou 2-0. Quem mais? Ganhou do Marília. Ganhou do Marília. Perdeu para o Rio Branco. Perdeu para o Rio Branco. Esse jogo do Rio Branco, Edinho, eu acho que foi assim o divisor de águas, porque... O Barbarense ganhou em casa, é isso mesmo? O Barbarense ganhou em casa. Esse jogo do Rio Branco, sabe, eu lamentei tanto, porque eu estava vendo esse jogo, ouvindo, né? E cheguei a ver, esse jogo foi transmitido, inclusive, pelo site da federação.
Eu fiquei surpreso, porque é o seguinte, o Rio Preto foi com um time praticamente reserva, fez umas mudanças, mas ele estava invicto, não tinha perdido para ninguém. Ele perdeu esse jogo lá, e jogando todo o primeiro tempo em cima do Rio Branco, né? E foi quando eles estrearam esse Michael, né? Esse jogador aí que jogou pelo lado direito. Olha, para mim foi uma surpresa. Eu acho que foi o jogo que praticamente o Rio Preto foi muito bem fora de casa. E depois daquele jogo, dessa derrota lá por 1-0, o Rio Preto não se acertou mais. Aí tentou consertar de um jeito, perdeu em casa, começou todo esse problema. Eu acho que era a hora de o pessoal se reunir, colocar a cabeça no lugar. O pessoal fala até em trocar o treinador, mas fazer uma exigência, porque taticamente o Rio Preto, no seu esquema defensivo, estava ótimo. Nós até elogiávamos, eu e você comentando pela TV Jacaré, nós falávamos muito sobre isso. E depois disso daí, o time começou a cometer falhas, o time se desequilibrou e não se conseguiu mais acerto. Então foi de lá que realmente começou. Talvez se o Catanossi assumisse logo depois, talvez a gente tivesse um time classificado hoje brigando para subir. Mas a gente sempre coloca se, né? A gente tem que aprender com os erros. Eu creio que a diretoria, o Zé Eduardo e todo o pessoal da comissão técnica, o pessoal aí da diretoria, deve estar pensando, não vamos cometer mais esses erros, porque investiram bem nesse grupo, um time que teve de tudo, pode-se dizer, da base de treinamento, alimentação, tudo, Edinho. E não, mas eu não posso culpá-los também não. Eles foram presos a um esquema que não conseguiu talvez os 3 ou 4 pontos que era extremamente necessário e justamente estava ganho. Legal. Bom, agora falando do América Futebol Clube, o presidente do Conselho, o Pedro Batista, convocou a Assembleia Geral hoje para ratificar a eleição, que reelegeu o italiano à presidência do América e assim tentar afastar novamente o Zé Branco da presidência do América e mais uma cartada aí para colocar o Luiz Donizete Prieto, o italiano, na presidência do clube. Porém, convocação para a Assembleia não obedece o prazo mínimo de convocação, que é 10 dias, segundo determina o estatuto. Então, quer dizer que não estão cumprindo nada de estatuto também lá no América Futebol Clube. Já estão marcando reunião em cima, essa reunião foi marcada no dia 24 e, portanto, ela vai acontecer hoje no auditório lá do Hospital Bezerra de Menezes. Então, tenta de qualquer forma, o Pedro Batista dá uma cartada aí para tentar reconduzir o italiano à presidência do América. Mas o Zé Branco, através de um liminar por conta de um liminar que é do juiz Sabag, ele está na presidência do América Futebol Clube e o América tem até quarta-feira para inscrever esses jogadores na 4ª divisão do futebol paulista. Então, quer dizer, a bagunça está generalizada lá no América Futebol Clube, né? Essa bagunça generalizada que você citou, ela já vem há muito tempo atrás. O que se pergunta, eu acho que deve estar na cabeça do torcedor, sua, minha e de todo mundo aí que sempre acompanhou, sempre teve o América como um dos grandes clubes. A gente sabe que isso é história, não se pode perder, mas a gente não pode viver de passado. Mas o que é que eles estão pensando? O que será que o Zé Branco, o italiano e todo esse pessoal que estão aí nessa briga judicial estão pensando? Eles estão pensando em alguma coisa pessoal, orgulho pessoal. E o América, nós estamos falando em América, um time que deu tantas glórias ao povo de Rio Preto, ao seu torcedor. O que será que eles estão pensando? Eles vão chegar aonde com isso? Ora, gente, vocês não têm credibilidade. Ninguém de vocês que passaram pelo América tem credibilidade. Então, onde vocês pensam que vocês vão chegar brigando? Quem perde é a instituição, não adianta. Briga judicial, vai daqui, vai dali. Ora, vocês acordam, porque é o seguinte, vocês estão no fundo do poço. Mais um pouquinho, se cavucar um pouco, vai mais profundo. Tem que tomar cuidado com isso. União era melhor, mas a vaidade, Adinho, prejudica todo esse grupo aí. Vamos esperar o que pode acontecer com o futuro do América, já que está às vésperas de o campeonato começar, que começa no próximo dia 7, O Zé Branco está montando a equipe, vai inscrever jogadores, já tem até amistoso marcado para o time já se marcar esse primeiro amistoso para jogar no próximo dia 7 contra o Grêmio Catanduvense aqui em casa no estádio Teixeirão. Vamos ver o que pode acontecer com essa assembleia aí geral, convocada para hoje, lá no Hospital Bezerra de Menezes, a partir das 17 horas, lá no Hospital Bezerra de Menezes. Bom, o time do São Paulo saiu na frente contra o Corinthians
e ganhou ontem por 1-0, gol que aconteceu com o jogador Nenê, né, da equipe do São Paulo, e São Paulo então bate o Corinthians depois de 18 anos sem vencer o clássico, e portanto esse clássico aconteceu lá no Morumbi, com um bom público, com 43 mil pessoas comparecendo, é público de uma torcida só, e o São Paulo Futebol Clube jogou o melhor futebol do que o Corinthians, que teve 6 jogadores fora, 6 jogadores titulares da equipe do Corinthians, que não puderam atuar ontem contra o São Paulo Futebol Clube. Olha, a disposição do São Paulo e o esquema montado por esse novo treinador, o Aguirre, olha, surpreendeu o Corinthians. Mas surpreendeu por quê? Porque o Corinthians, se você analisar do ponto de vista daquilo que o Corinthians apresentou, não podia também fazer muito. O São Paulo marcou muito bem, o São Paulo, é lógico, o pessoal conhece também o esquema que o Corinthians está jogando, inclusive não se esconde de ninguém, né? Todo mundo está vendo aí. Mas eu acho que alguns jogadores do Corinthians que não jogaram, fez muita falta, poderia modificar a história dessa partida. Agora, eu não sei por que o técnico Carille está deixando esse Pedrinho de fora. Esse Pedrinho é um excelente jogador, um jogador que às vezes é difícil de encontrar hoje no futebol profissional. São poucos que partem para cima, tentam decidir o jogo, tentam quebrar a defesa. E eu acho que o Corinthians deveria ter jogado com esse garoto aí que realmente deu muito trabalho para o São Paulo, com toda aquela marcação cerrada. Agora, é lógico que o Corinthians, essa vantagem é uma vantagem razoável para o São Paulo, mas creio que no jogo lá no Itaquerão a coisa vai ser bem diferente. Só que o Corinthians tem que tomar um pouco mais de atitude, que nesse jogo não teve. Simplesmente pensou defensivamente também. Tá aí, né, o Corinthians com 3 volantes e atacante somente um ali na frente, né? E, portanto, o Júnior Dutra, que estava jogando na frente. O Corinthians também com o Mantuan acabou entregando o ouro aí no gol da equipe do São Paulo. O Fagner está com a seleção brasileira, jogando esses amistosos aí com a seleção brasileira, e, portanto, também desfalcou a equipe do Corinthians. Faz falta, né, Edinho? Como também o São Paulo tem, né, o Rodrigo Caio na seleção brasileira, mas a gente nota aí que... Mas eu achei que o São Paulo jogou melhor assim, o Rodrigo Caio. Vou ser honesto com você. Eu acho que o sistema defensivo montado pelo Diego Aguirre foi muito melhor com o Rodrigo Caio, que eu vejo o Rodrigo Caio jogando, embora a gente está desmerecendo o jogador, eu acho que é esquema. Ele costuma sair muito, Edinho, sai muito da defesa e abre alguns buracos. E essa vez não. Essa vez o São Paulo jogou bastante compactado aí sem o Rodrigo Caio. Bom, e no jogo de sábado, a equipe do Palmeiras bateu o Santos por 1-0, gol do William. E, portanto, agora o Palmeiras está a um empate para decidir o título paulista, né? Já que agora o próximo jogo o mando de jogo é da equipe do Palmeiras. O jogo acontece no Pacaembu e o Palmeiras, então, bateu a equipe do Santos por 1-0 com o gol do William, né? O William, que acabou marcando o gol da equipe palmeirense, e foi só também, né? O time do Santos até que mereceu o empate, né? Mas o Jailson defendeu muito para a equipe do Palmeiras. Exatamente. Você vê que coisa interessante, né? Às vezes eu não entendo o que um treinador, qual é a ideia de determinados treinadores. Ele teve um volume de jogo muito bom no primeiro tempo, marcou o primeiro gol, e depois, no segundo tempo, joga recuado, fez alguma substituição que garantiu resultado. Gente, você garante resultado se você está jogando na casa do adversário. E aí aí é um campo neutro. O Palmeiras não vai jogar na arena dele, não vai, ele vai jogar aí novamente. Então, por que não você manter a pegada, ir para cima e tentar fazer mais gols para jogar com uma certa tranquilidade? Não vejo o Palmeiras, todo mundo fala, é um grande time, tem um grande elenco, a gente não fala grande time, ele tem um grande elenco, mas eu acho que o aproveitamento, aquilo que o Palmeiras faz dentro da competição, ainda é jogo de muito risco. Você quer o quê? 1-0? É uma vantagem, mas é uma pequena vantagem. Para clássico, meu amigadinho, para clássico, isso é muito pouco. Eu acho que vai ter que jogar um pouco mais nesse segundo jogo. E veja aí, você está vendo aí, foi fominha, passa a bola do lado, gol. Então, você vê como que o Palmeiras comete erros. Não existe perfeição. Olha aí, a defesa que ele olha, faz. se não é o goleiro, vou te falar uma coisa para você. Foi um dos grandes, né? Todo mundo viu, quem assistiu, foi um dos grandes destaques, porque se você esperar
alguma coisa do time do Palmeiras que teve tudo, era atacado pelo Santos e tinha tudo para matar no contra-ataque. E aí, por preciosismo, por ser fominha, por erro de passe, acabou se mantendo aí com esse placar de 1-0. Pode complicar, gente, pode complicar, porque não vai jogar, né, dentro do seu estádio, vai jogar num campo que o Santos conhece muito bem, ao contrário, ao Corinthians. O Corinthians tem uma grande vantagem, que vai jogar em sua casa, com o apoio da sua torcida, quer dizer, fica mais fácil superar o São Paulo. Mas desafio é para ser superado. É isso que o São Paulo tem pela frente, e o Palmeiras a gente sabe que é um time tecnicamente um pouquinho melhor individualmente do que o Santos, mas lá dentro é outra coisa quando se trata de clássico. Legal, parabéns ao Mirassol também, que na Copa do Interior bateu o Ituano por 2-0 e vai fazer a final contra a equipe da Ponte Preta. Dá uma vaga aí para a Copa do Brasil, quem for campeão desse torneio do interior. Então o Mirassol está no caminho, já que também vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Legal, Oscar, ficamos por aqui, um abraço. Um abraço e uma boa tarde a todos. Ficamos por aqui, lembrando que nosso reprise às 19h30, a gente volta a falar amanhã de futebol a partir do meio-dia. Um abraço e até lá.